Eu hoje vou falar não sobre a família Adão e Eva, né, que eu falei do último vídeo de Caim e Abel, mas vou falar de outra família muito tradicional também, que é a família de Noé. No capítulo 9, a partir do versículo 20, né, de Gênesis, conta o seguinte, conta que Noé plantou uma vinha, fez vinho, bebeu, se embebedou e ficou nu dentro da tenda. E Cão, seu filho, entrou, viu seu pai nu, riu, achou graça, saiu fora da tenda e contou para os seus irmãos de uma maneira jocosa, de uma maneira brincalhona. Seus irmãos, né, Sem e Jafé, entraram de costas, com uma capa, se segurando de costas, cobriram a nudez de seu pai. Quando Noé acordou e ficou sabendo o que Cão tinha feito, ele amaldiçoou o filho de Cão, não Cão, mas Canaã, seu filho, e abençoou Sem e Jafé e a sua descendência. Algumas pessoas falam, né, que o que foi dito ali, que Cão viu a nudez de seu pai, teria uma conotação sexual, que ele teria mantido relações sexuais com seu pai, que estava embriagado. Eu não sei se isso se sustenta, algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que não, devido à palavra ali em hebraico, que foi usada para dizer viu a nudez, mas me chama a atenção de Noé, porque Noé, na verdade, ele se embriagou, ele tomou um porre, ficou bêbado, caiu na tenda e ficou sem roupa. Não sei se é daí que vem aquele ditado, né, que bêbado não tem dono. O erro foi dele, foi ele que se embriagou e caiu. Se Cão, seu filho, manteve relações sexuais com ele bêbado, foi um absurdo, é óbvio que foi. Mas não anula o erro de Noé. E pior, ele não amaldiçoou Cão, mas ele amaldiçoou Canaã, o filho de Cão, que não tinha nada a ver com a história. Eu conheço a história de uma senhora que teve gêmeos, e um era muito peludo. E eu não estou falando de Esaú e Jacó, não, mas um caso que eu conheci. Então, quando pediam para mostrar os gêmeos, ela mostrava aquele que não era peludo, que era mais lisinho, e agora quero ver o outro. Ela voltava lá e vinha com o mesmo, quer dizer, ela nem mostrava os dois juntos por vergonha. E conforme essas crianças cresceram, se tornaram adultos, houve sempre uma diferenciação entre um filho e outro. Os filhos, né, os netos dessa senhora, que nasceram desses filhos, também sofrem a mesma discriminação que ela fez com os filhos. Quer dizer, ela fez discriminação com os filhos e hoje faz com os netos. Onde é que está a lógica disso? Onde é que está o bom senso disso? Onde é que está o amor de mãe e de pai nisso? Muitos pais têm cometido erros graves e aí jogam a culpa dos seus erros nos filhos e nos netos, como se eles tivessem alguma culpa por aquilo. Eu não sou o tipo de cara que fala, se você está ali bebendo, então você é um cachaceiro. Tem muita gente que bebe e não se embriaga. Tem muita gente que se embriagou 1, 2 ou 3 vezes na vida e não fez nenhuma besteira. Eu estou falando do comportamento, do que esse pai, essa mãe faz a seus filhos, fazendo diferenciação, tendo um predileto, um dileto, um amado e o outro que é meio posto de lado. E às vezes sem um motivo real. Afinal, já imaginou se Deus fizesse isso com a gente? Tivesse um filho que ele amasse mais e um que ele odiasse? O que seria de nossa vida? O que você tem feito para destruir a família tradicional? Você como pai, você como mãe, você como avô, como avó? Quais são os seus sentimentos pelos seus filhos? Eu conheço pais e mães que dominam e manipulam a vida de seus filhos. É claro que os filhos acabam tendo culpa por também se deixar manipular. Mas eu conheço um cara de mais de 30 anos que a mãe vai pegar ele no ponto quando ele chega do trabalho. E não é por carinho, por amor, não. É por proteção mesmo. Conheço outros casos de filhos que a mãe não deixa eles saírem, ter namorado, viver. Não agarra o garoto, né, já 20 e poucos anos e domina a vida daquele filho. Isso não é amor. Você que tem essa atitude como pai, como mãe, como avô, como avó, como tio, como tia, como pessoa que cuida e cria, é responsável por alguém, você pode ser responsável por destruir a família tradicional. Você que é extremamente radical, como Noé foi, não com o filho, mas com o neto, que quer dominar e às vezes impor a sua religião na marra. Não, meu filho vai comigo para a igreja, meu filho vai comigo ouvir a palestra no centro espírita, meu filho é obrigado a adotar minha regra de comportamento, mesmo quando ela não tem sentido. Você está criando um ódio no seu filho, na sua filha, que talvez seja isso exatamente que o afaste da igreja, da religião que você segue. Se você demonstrar que você faz a sua religião, que você tem sua fé, a sua crença, a sua prática em amor, em compaixão, em tolerância, você vai estar dando um exemplo para ele que mesmo se ele não seguir, lá no futuro ele vai pensar sobre aquilo. Mas se você demonstra, porque a ideia que essa pessoa, o menor, a criança, o jovem vai ter de Deus, a ideia é muito que você passa. Se você passa a ideia de um pai, uma mãe, um avô, uma avó, sei lá, intransigente, intolerante, fofoqueiro, maledicente, tirano, é assim que ele vai ver Deus, que ela vai ver Deus, e a culpa é sua. Então a família tradicional também está sendo destruída pelo comportamento dos pais e dos responsáveis, por aquilo que eles demonstram de Deus ou da religião que eles seguem e dizem viver e dizem acreditar para os seus filhos, para as pessoas sobre quem eles são responsáveis. Às vezes, por melhor que você faça, a pessoa se desencaminha, mas então pelo menos não é sua culpa.
Você fez a sua parte de verdade. Ninguém é perfeito. Todo mundo vai errar. Ninguém é santo e nem vai ser santo. Mas pense se você não tem, às vezes, usado a santidade, ou a pureza, ou a religião, como motivo para destruir, magoar e pisar nos seus filhos. Muitos falam que a família tradicional está sendo destruída de fora para dentro. Mas eu vejo muito mais ela sendo destruída de dentro para fora. Pelo aquilo que ocorre nos jantares, nos almoços, nas festas em famílias, nos aniversários, nas conversas que são feitas ou que não são feitas, naquilo que é dito ou que é subentendido. Ali sim está sendo destruída a família tradicional. Pense sobre isso e pense, você está destruindo ou construindo a família? Você está dando um bom exemplo de Deus para a sua família? Ou você está mostrando um Deus tirano, carrasco, um Deus que amaldiçoa, não aquele que pecou, mas o filho dele, como se ele tivesse alguma culpa. E um Deus que você demonstra que amaldiçoa, que não ama, que cobra, que exige e que pesa a mão, né? A mão de Deus vai pesar. Mas nunca mostra a mão de Deus que levanta, que abraça, que beija. Lembra daquela parábola do filho pródigo que vai embora? E quando volta e o pai faz uma festa porque tem amor pelo filho que voltou, que renasceu, e que o outro que estava ali seguindo tudo direitinho, mas pai, você nunca fez isso para mim. E o pai fala, mas sempre teve tudo aqui para você, era só você pedir, era só você dizer que queria, era só você fazer, não precisava nem me pedir. E às vezes a gente está com esse rancor, com essa coisa ruim, né, dentro da gente, contra Deus, com essa mágoa. E na verdade Deus não fez nada, é só você ter uma atitude mais aberta, mais humana. É só você viver. Pensa sobre isso. Até a próxima.